Olá a todos. Hoje eu vou falar sobre esclerose múltipla. Eu gostaria de agradecer o convite da Veja Saúde e da MD Health pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bem, o que é a esclerose múltipla e por que tem esse nome? Esclerose múltipla é uma doença que causa inflamações dentro do cérebro e da medula, né, do paciente. Acomete jovens, diferente do nome que o nome pode fazer pensar de esclerose, né? Não tem nada a ver com o termo esclerose que a gente entende da questão da falta de memória. Esclerose múltipla tem esse nome por conta da esclerose ser uma cicatriz, significa cicatriz, e múltipla porque acomete em múltiplos lugares. Então, a esclerose múltipla, ela é essa doença de inflamações que ocorrem no cérebro e na medula em jovens, especialmente mais mulheres do que homens. Então, geralmente a doença inicia aí em torno de 20 a 30 anos, a grande maioria. Temos algumas crianças e adolescentes e alguns pacientes acima da faixa de 40 anos, mas a grande maioria está aí nessa faixa do jovem adulto. Então, depende muito do lugar onde se forma a lesão, a inflamação no cérebro. Então, o que a gente sabe que é comum acontecer nos pacientes é, por exemplo, alterações de vista. Então, uma diplopia, que a gente chama, uma visão dupla, né? O paciente pode vir aí falando que está enxergando dois num determinado... Ou coisas como um olho está embaçado e está doendo, ou coisas como alterações de sensibilidade. Então, tem um lado do corpo que está formigando, está esquisito, não passa, ou uma parte, por exemplo, ou as pernas, ou um braço, ele está um pouquinho mais fraco, está esquisito, está derrubando coisas. Isso são sinais que podem sugerir a doença. Outros quadros que a gente às vezes vê também são questões, por exemplo, de alteração de coordenação, né? Então, de repente a minha letra começou a ficar atrapalhada, eu comecei a ficar andando, né? Esbarrando nas coisas. São sintomas aí que a gente vê com uma certa frequência nos pacientes com esclerose múltipla. Então, mas não é assim, simplesmente acontecer, sentir um pouquinho, um minuto e passou, né? Acho que esses sintomas é importante entender que normalmente eles aparecem ao longo de dias, né? E podem durar aí, às vezes, semanas, e em alguns pacientes eles podem sumir espontaneamente, porque a inflamação é controlada, some o sintoma, mas aí a importância de procurar um profissional médico para ser avaliado, porque essa doença também tem uma característica de ter uma progressão silenciosa. Então, se a gente não identifica numa fase mais precoce, a gente perde aí um pouco de tempo para iniciar os tratamentos. Então, quais são as perspectivas do ponto de vista de tratamento? O que a gente tem? Tem jeito, né? Eu diria que sim. Hoje nós temos muito jeito. Então, a esclerose múltipla, ela tem mais de 10 medicamentos aprovados no Brasil para tratamento. A gente não tem cura, acho que isso é importante, nem nenhum manejo que seja eficaz usando somente terapias alternativas, ou coisas desse tipo. Então, a gente tem medicamentos que controlam essa inflamação e ajudam também a diminuir o que a gente chama risco de surtos, que são essas pioras com esses sintomas que eu comentei para vocês, e também a incapacidade, ou seja, não ficar com sequelas por conta da doença. Então, a gente tem uma série de medicamentos, esses medicamentos hoje, eles podem ser orais, eles podem ser injetáveis por via subcutânea, que nem uma insulina, né, seria o mais conhecido, e também medicamentos que a gente chama monoclonais, que são feitos normalmente na veia, né, em regime hospitalar ou hospital dia. Então, nós temos aí uma quantidade muito grande de tratamentos. Os tratamentos, eles devem ser individualizados de acordo com cada pessoa, então cada paciente com esclerose múltipla é uma esclerose múltipla diferente. Então, não adianta achar que um tratamento serve para todos. Então, cada paciente ele deve ser avaliado pelo seu médico neurologista e selecionado, digamos assim, o melhor tratamento para ele. Então,
É basicamente isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha sido útil e agradeço novamente a oportunidade para estar aqui com vocês. Obrigado. Tchau.